Muito bem, muito bem. Eu sou João Franzin, jornalista da Agência Sindical. Me encontro hoje no bairro do Belém, ou Belenzinho, em São Paulo, onde fica a sede dos Sindicatos Metroviários, sindicato fundado em 1981. E eu vou falar com a sua presidente, que é a Camila Lisboa. O movimento sindical brasileiro, evidentemente, que reflete muito a própria sociedade, às vezes naquilo que ela tem de melhor, às vezes naquilo que tem de pior. Um desses reflexos naquilo que tem de pior é que as mulheres geralmente não ocupam a linha de frente, não ocupam a presidência ou os cargos mais efetivos na direção da entidade de classe. Camila, tudo bem com você? Você considera que ser mulher no sindicato dos metroviários é um avanço? Com certeza. Considero que é um avanço e eu considero que o movimento sindical está um pouco atrasado em relação à dinâmica da sociedade sobre a luta feminista. Perfeito. É claro que os avanços eles não acontecem da noite para o dia, é um processo de luta, de mobilização, mas acho que o movimento sindical ainda é muito representado essencialmente por homens, ainda mais se você levar em consideração a configuração da classe trabalhadora brasileira de uma forma geral. Sim. Na nossa categoria em particular, a enorme maioria são de homens, nós Sim. somos 17% da categoria. Em muitas categorias que têm sindicatos organizados, que têm uma atuação combativa e ativa, também correspondem a categorias que são majoritariamente masculinas. Então, acho que isso ajuda a explicar por que o movimento sindical ainda é muito representado essencialmente, às vezes exclusivamente por homens. Então, óbvio que quando essas coisas são quebradas, né, como no caso aqui do nosso sindicato, isso se destaca e é importante. Perfeito, perfeito. Camila, você entrou na categoria quando e você assumiu o sindicato quando? Eu trabalho no metrô há 11 anos, entrei em 2012. Sua função lá? Eu sou agente de estação, o nome oficial é OTM1, Operador de Transporte Metroviário. O agente de estação é aquele que atende a população ali, tira Exatamente. dúvida, cai objeto, tem que pegar, essas coisas? Na verdade a gente não pega objeto na via, a gente atende a população na catraca, que a gente chama de linha de bloqueio, opera a sala de supervisão operacional, a SSO, conduz deficientes visuais, auxilia a população de uma forma geral. É isso que o agente de estação faz. E eu sou agente de estação há 11 anos e me tornei presidente do sindicato no final do ano passado. Logo que você assumiu, teve uma greve. Meses depois, né? A gente assumiu em novembro, em março a gente fez a greve. E a greve foi por qual motivo e qual o resultado? A motivação da greve foi o pagamento de um abono compensatório, porque fazia 3 anos que o metrô não pagava a nossa participação nos resultados. E o metrô não queria pagar. A gente reivindicou que fosse na forma de um abono, porque teve 2 anos que, de fato, houve um decreto que proibiu o pagamento da participação nos resultados por causa da pandemia, mas a gente batalhou por um abono compensatório porque era uma verba que a categoria sempre contou com ela no início do ano. Então a gente reivindicou o abono. Fomos para a greve terminou pouco mais de 24 horas depois, durou umas 36 horas, a greve terminou na sexta-feira de manhã. O governo se comprometeu a pagar o valor de R$2.000 do abono, que é um valor muito baixo em relação ao que a gente teria direito. Sim. E inclusive ao que era a expectativa da categoria, mas a gente resolveu encerrar a mobilização. Sim. Porque estava entrando num momento indo próximo do final de semana, então estava ficando uma situação difícil. Nós entendemos que houve um recuo do governo, porque a linha dele era não pagar nada. Sim. E houve na quinta-feira uma disputa política que a gente nem imaginava que ia acontecer, mas acabou tendo em relação ao tema da catraca livre. E a gente acha que a categoria saiu muito bem nesse processo. E mostrou que o governador foi um mentiroso. Camila, a experiência sindical diz o seguinte: quando você obtém uma vitória, ou por empresa, ou por fábrica, por categoria, é recomendável que se inicie imediatamente uma campanha de sindicalização, porque você impede que aquele grupo que se juntou naquele momento em torno de um objetivo imediato, no caso do abono, se disperse na vida cotidiana e acabe não participando de uma forma mais efetiva do sindicato. Vocês iniciaram alguma sindicalização e deu resultado ou não? Então, a nossa categoria já tem uma alta taxa de sindicalização, Quanto? Pouco mais de 70%. 60 ou 70? 70, pouco mais de 70%. Então, já é bastante sindicalizada. Nós não fizemos uma campanha
exclusivamente vinculada a essa greve, porque já há um amplo processo de sindicalização. Mas a greve ajuda. E tal. A greve ajuda. Eu acho que a nossa categoria, em particular, ela saiu um pouco contrariada com o resultado econômico do processo. Isso conta, né? Isso conta também. Então, assim, mas não foi por isso que a gente não fez a campanha exclusivamente vinculada a isso. Foi mais porque a categoria ela é muito sindicalizada, né? Então, a gente, há algum tempo atrás, a gente reforçou a ampliação da sindicalização, mas o lugar onde a gente mais concentra essa campanha agora é nas linhas privadas, porque nosso sindicato também representa os trabalhadores das linhas 4 e 5, do Aliás, metrô. eu queria fazer um parênteses. Vocês conseguiram na justiça, isso? Não foi? Conseguimos na justiça em 2019. A gente exigiu o direito de representação porque esses trabalhadores eram representados pelo sindicato dos trabalhadores de pedágio, de rodovias, que a função não é exatamente a mesma. A gente conseguiu provar que a função deles é muito mais próxima do metroviário da linha 1 do que do trabalhador do pedágio da Via Dutra, entendeu? Então a gente passou a representá-los a partir de junho de 2019 e esse processo de sindicalização dos trabalhadores das linhas 4 e 5, esse sim é mais complicado, porque a gente está falando de empresas privadas, né? Então é uma realidade diferente. Correto. Camila Lisboa, se você tivesse que apontar agora 3 reivindicações para iniciar uma campanha salarial, aliás, parece que vocês vão começar a campanha agora, o que você consideraria como item 1, item 2 e item 3 da pauta? Nós já estamos em campanha e temos uma greve marcada para o próximo dia 13. A campanha estava caminhando. 13 agora de junho? Isso, exatamente. Dia de Santo Antônio. Terça-feira, exatamente. A negociação estava caminhando bem, estava tudo indicando que a gente poderia ter uma solução negociada, mas o governo resolveu não atender determinados itens que são muito importantes, então vou pontuar. Primeiro, abertura de concurso público para contratação de funcionários. Isso é uma grave crise no metrô, com certeza. Vocês acham que faltam mais ou menos 10%, 15%? Segundo o CODEC, o que tem no CODEC, que é a Secretaria, né, de Economia do Estado, de Desenvolvimento Econômico do Estado, no metrô tinha que ter pelo menos 9 mil e poucos funcionários, hoje tem 7.200. Então tem 2 mil cargos em vacância, que assim está previsto no CODEC, mas não tem aqui. Isso faz uma diferença enorme no quadro operativo, onde a gente atende as pessoas e tal. Então, o nosso ponto de partida é pelo menos isso, que abra um concurso público para cobrir essas 2 mil vagas, principalmente do quadro operativo, que é estação, segurança, operador de trem e o cargo de oficiais de manutenção. Então, esse é o primeiro item. O segundo item, nós estamos reivindicando melhoria salarial, porque o metrô está propondo pagar o índice da inflação, que é 4,52%. Só que a gente acha que é um índice muito baixo. A gente estava caminhando para uma negociação de ele dar um aumento real no valor do nosso vale alimentação, só que mesmo assim esse item não foi para frente, não desenrolou. E outro tema importante é sobre também a nossa PR, porque a distribuição que é feita sobre a PR no metrô, ela é muito desigual, ela é muito concentra muito dinheiro para o quadro diretivo e pouco dinheiro para quem faz o metrô funcionar. Perfeito. Ô Camila, todo empregado tem patrão. Quem é o patrão dos metroviários? É o governo do estado de São Paulo, porque o metrô, a Companhia do Metropolitano é uma empresa pública estatal de economia mista, e o maior acionista, 98%, né, é o governo do estado. Então, quem dá a última palavra é o governador. Então, o nosso patrão é o governador, que no caso é o Tarcísio de Freitas. E quando houve a eleição no ano passado, nós fizemos muita campanha para que ele não fosse eleito, porque se trata de um governo que já falou com todas as letras que pretende privatizar todos os serviços. E a gente acha que isso é muito ruim para quem trabalha no metrô e para quem usa o metrô. Perfeito. Vocês prestam serviço à população, a milhões e milhões de paulistanos, e mais que paulistanos, porque hoje o metrô faz conexão com os trens. Na verdade, toda a mancha da Grande São Paulo acaba sendo diretamente beneficiada pelo metrô. Quando você faz uma paralisação numa fábrica, geralmente o problema é entre o sindicato, os empregados estão parados ali e o dono da fábrica. O metrô é diferente, porque você envolve diretamente a vida de milhões de pessoas que se deslocam. Como é que vocês fazem para tornar a greve, digamos assim, simpática à população? Acho que esse é o maior desafio da nossa greve hoje, né? Sempre foi.
E uma das coisas que a gente faz é propor como alternativa à greve a realização da catraca livre. Por quê? Porque a greve é um direito e a greve pressupõe um prejuízo para o patrão, para a gente poder ter algum poder de barganha, né? No caso de uma fábrica, o pessoal cruza os braços e, enquanto não atender a reivindicação, o patrão vai estar tendo seu prejuízo. Então, a greve pressupõe isso. Como a nossa greve ela acaba envolvendo o deslocamento de milhões de passageiros, então a gente coloca como alternativa uma coisa que segue mantendo o pressuposto de dar algum prejuízo para o patrão para a gente poder ter o nosso poder de barganha, mas ao mesmo tempo não prejudicar os passageiros. Então a gente sempre apresentou a catraca livre como alternativa. A gente se dispõe a trabalhar com as catracas abertas e a negociação andando, obviamente, para a gente poder ter esse poder de pressão sem prejudicar ninguém. A gente sempre lança como desafio ao governo. E eu lembro que em 2014, o governador era o Alckmin e ele disse o seguinte: catraca livre não dá, porque é muito ônus para os cofres públicos, inclusive ameaçou de criminalizar, né? Então, a gente propõe com a premissa do governo aceitar, certo? Para que ele não possa criminalizar essa ação, assim como ele não pode criminalizar a greve, embora ele tente, né? Os governos tentem, né? Então, a gente propõe como desafio. Na última greve, o Tarcísio falou que aceitava, nós fomos trabalhar, nós chegamos para trabalhar, e aí quando nós estávamos a postos, preparados para atender a população, ele saiu uma liminar proibindo a realização da catraca livre. E foi muito estranho, porque quando a gente estava... Estranho não, né? Depois a gente viu todo o tamanho da sacanagem. Mas a gente estava pronto para trabalhar e não rolava a autorização operacional para começar. A gente chegou a fazer a leitura dos bloqueios, né? Que é um procedimento que tem que ser feito para fazer controle de fluxo. E o negócio não andava, não começava. Eu liguei para o presidente do metrô e tal. E eles estavam enrolando para sair a liminar. Quando saiu a liminar, eles contavam que iam poder abrir e acabar com a nossa greve dessa forma. E aí a gente fez uma assembleia na hora e falou: a greve continua, e todo mundo saiu do seu local de trabalho e manteve a greve. Perfeito. Só para entender que eu, como homem de comunicação, as assembleias vocês fazem de modo presencial, online, ou vocês fazem de forma híbrida? De forma híbrida, porque a gente se encontra num espaço, né, na sede do sindicato, agora a nossa quadra lá na área de lazer, na rua Serra do Japi. Naquela ocasião da greve, a gente ainda estava na sede antiga, então a gente faz lá, quem quiser ir pode ir, mas a votação é virtual. A votação, ela se faz de maneira virtual. Mesmo quem está presente lá, vota virtualmente. O movimento sindical passa por muita dificuldade, porque tem a crise cíclica do sistema capitalista, tem aquelas crises de sempre. Nós tivemos o golpe de Estado contra Dilma, depois nós tivemos o Michel Temer com uma ponte para o futuro, que era uma ponte que ia desabar em cima dos trabalhadores do movimento sindical. Teve a reforma trabalhista, a Lei 13.4.617, se não me engano, de que entrou em vigor em novembro de 2017, e essa reforma trabalhista ela tem dois aspectos muito flagrantes. Primeiro, é um ataque direto ao movimento sindical e aos direitos dos trabalhadores. E segundo, cortou fonte de custeio do movimento sindical, ou seja, deixou o carro sem gasolina, e aí não tem jeito de você se mobilizar se você não tem o combustível, e sem recursos, como é que vai fazer? E nesse ínterim, vocês tiveram um problema com a sede antiga, que foi a leilão, ou teve que devolver, etc. Essa sede onde eu me encontro hoje é de vocês ou vocês pagam aluguel? E em sendo de vocês, como é que foi feito para comprar? Essa sede é nossa, é da categoria, né, propriedade do Sindicato dos Metroviários. A gente comprou porque na disputa da sede anterior, o proprietário que tinha ganhado o leilão, ele entrou na justiça para nos cobrar aluguel. Tá. E ganhou na justiça o direito de cobrar um aluguel de R$80 mil. Caramba! E isso é uma forma de estrangular os sindicatos, né? Assim, a gente não tinha condição de pagar R$80 mil de aluguel. A gente tinha um fundo guardado, um dinheiro guardado, que veio do seguinte: em 2014 nós tivemos 42 demitidos na greve. Tá. E aí a categoria durante 4 anos bancou esses demitidos,
Nós aumentamos a mensalidade do sindicato de 1,3% do salário para 1,6%, e esse adicional se tornou um montante que possibilitou o pagamento dos trabalhadores demitidos. Quando nós somos reintegrados, eu fui uma das demitidas, né? Quando nós somos reintegrados, nós recebemos as verbas de todo o período, né? E aí nós devolvemos o dinheiro que o sindicato pagou para nós devolvemos depois que a gente recebeu essas verbas, e esse dinheiro se tornou um fundo. Com esse fundo a gente conseguiu comprar essa sede. Bacana, bacana. Bom, eu quero encerrar a entrevista com a Camila Lisboa, presidente, alguns falam presidenta, né? Eu falo presidente, do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, uma entidade linha de frente, né? Respeitada. Toda vez que você vai discutir grandes movimentos de São Paulo, greve geral, metroviário e condutor, você sempre tem que ouvir essas duas categorias e as suas entidades. Então, ela fez um relato aqui para todos nós da própria entrada dela na categoria, das lutas, da questão de representar os trabalhadores das linhas privadas, negociação com o governo, com o patrão, com o governo estadual, da sindicalização de 70%, também da participação da mulher, no caso dela, ser uma dirigente mulher numa categoria majoritariamente masculina. Eu falo tudo isso e passo o filme de trás para frente porque as pessoas precisam entender a complexidade do movimento sindical. O movimento sindical não é um bando de doido que leva uma pauta lá para o patrão e aí o patrão não tem condição de atender porque o cara pede 50% de aumento real. Tem uma complexidade, tem uma inteligência, tem uma estratégia, tem a hora certa de agir, a hora certa de avançar, a hora certa de recuar. E é importante passar essa ideia para as pessoas. Agora, eu não gosto de usar a palavra sonho, né? Até abomina o negócio de sonho. Eu tenho um sonho, não tem sonho nenhum. Eu acho que tem que ter projeto. Mas vamos supor que você almeje alguma coisa enquanto presidente do sindicato. Qual seria a sua grande aspiração? Olha, eu acho que a grande aspiração da atual diretoria do sindicato, o grande objetivo, é a gente derrotar o projeto de privatização que está ameaçando o metrô, o transporte sobre trilhos, de uma forma geral, e que não é um projeto que nasceu agora, não veio com o governo Tarcísio. É um projeto que vem se desenvolvendo há bastante tempo, e resistir contra ele também consolida o que a gente almeja, né? Não só como projeto de transporte, mas como projeto de sociedade. A gente defende uma sociedade em que as pessoas possam ter acesso aos serviços públicos, que elas possam ter acesso a emprego, saúde, educação. Uma sociedade muito mais justa, muito mais igualitária do que a gente vive. A ação do nosso sindicato, ela pode contribuir muito nessa aspiração, nesse objetivo, nesse projeto ou nesse sonho, fazendo essa luta em defesa do transporte público sobre trilhos, que eu acho que também é um projeto de país, né? A disputa do tipo de modal que tem que se desenvolver no país, fala muito sobre isso também, né? Essa luta. Então, as pessoas acompanharam a entrevista, gostaram. Nós vamos fazer matéria para o site da agência sindical, para redes sociais, para o nosso YouTube, depois a gente coloca no boletim lá o repórter sindical, que já tem quase 15 anos, ele é diário, etc. Mas alguém poderá ter mais curiosidade, falar, querem conhecer mais essa Camila, conhecer mais esse sindicato, como é que eu faço? É o site? Tem o site do sindicato, tem a página no Instagram do sindicato, que também é Metroviários _, né? SP. Acho que é a melhor forma de conhecer o sindicato, de ver a atuação do sindicato pelas redes, né? Mas quem quiser vir aqui conhecer também, quem quiser participar de alguma assembleia nossa, a gente sempre divulga nos sites, no Instagram também, data, essas coisas. Então é isso. Bacana. Muito obrigado, Camila. Boa sorte na sua gestão, né? Que não é que ela começou recentemente, mas é uma gestão relativamente nova, então que você tenha... Não tem nenhum ano. Boa sorte, não tem nenhum ano sequer, é nova, portanto, e que a categoria metroviária atinja seus objetivos e que seja respeitada enquanto uma categoria fundamental numa megalópole como São Paulo, ok? Um abraço, até a próxima.